minha irmã, olá meu irmão, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que você esteja vivendo em liberdade, vivendo Cristo e vivendo feliz, tá? Eu sou o pastor Ronildo Gonçalves e no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre cura e libertação. E no final eu estarei orando por você para que o Espírito de Deus esteja te dando aquilo que você precisa, tá? No nome de Jesus. Eu sei que tem aqui no canal muitas pessoas que me pedem oração por cura, que me pedem oração por libertação, e você não está errado, tem que pedir mesmo. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela vale muito em seus efeitos. Eu acredito que eu já fui justificado por Cristo. Você crê? Hoje eu me considero justo, não pelas minhas próprias condições, né? Pelas minhas próprias condições eu sou injusto, mas pelas condições de Deus eu fui justificado por Cristo, através das suas feridas, através das suas chagas, através do seu sofrimento ali na cruz, quando ele carrega o madeiro, quando ele carrega aquela cruz, quando ele é levado ali ao monte da caveira, né? E ali finaliza-se o sacrifício dele, quando ele é pregado naquela cruz e morto. Nessa fase aí, neste período, para quem entrega a vida a Cristo, precisa entender que foi justificado, foi lavado, foi remido, foi sarado, tá? Foi curado. Onde que está essa passagem bíblica? Está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que fala assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Cristo carrega em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Eu tomo posse disso em nome de Jesus, para a minha vida. Para quê? Para que nós mortos, eu já morri, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou morto para o pecado. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Para quê? Por quê? E o que eu recebo em benefício sobre isso? Para que vivamos para a justiça. Pronto, acabou. Isso aqui já é o suficiente, já seria o suficiente para nós termos uma vida plena na face da terra. E Pedro não para por aí, ele ainda fala: por suas chagas fostes sarados. Só de Cristo ter levado nossos pecados, só de Cristo ter morrido numa cruz, ao terceiro dia ressuscitado, e só de nós termos simplesmente entregado nossa vida a Ele, já seria o suficiente. Não precisaríamos de mais nada, de cura do corpo físico, né? De cura de enfermidades, né, em geral. Mas só que tudo que Deus faz é perfeito e dura para sempre, de acordo com a palavra de Deus. Então, Deus não estava a fim de nos perdoar apenas dos nossos pecados. Deus estava a fim de nos salvar por completo. E é aqui que entra o mistério, minha amada irmã e meu amado irmão. Nos salvar por completo. Diferentemente do que alguns pensam, eu não penso que Deus veio apenas para salvar a nossa parte espiritual. E que a nossa parte espiritual é a mais importante de todas. Eu não gosto desse pensamento. Por quê, pastor? Porque o serviço de Deus não é incompleto. Deus não trabalha de forma incompleta. O que Deus faz é completo, é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, quando Ele vem através de Cristo para nos salvar, para nos libertar, foi de forma completa. Nos libertar do pecado, que para mim é a pior de todas as doenças, né? É o pecado. Nos libertar do império das trevas, nos libertar de todas as enfermidades, mas de todas mesmas, porque senão Deus seria mentiroso, porque a palavra dele está dizendo: por suas chagas fostes sarados. E a palavra aqui, ela não está baseada apenas na cura espiritual, não, é na cura física também, amado irmão. Eu não sou templo do Espírito Santo, o templo não tem que estar bem ornamentado, bonito, saudável, é isso. Então, quando a doença vem sobre as nossas vidas, é porque em algum momento nós talvez nem deixamos de crer. Nós continuamos crendo que Deus pode, mas infelizmente aceitamos a doença em nós. E aí que está o detalhe da coisa. De repente você está sofrendo tais enfermidades porque você está aceitando isso no seu corpo. Então, se a enfermidade veio, porque ela vem, né? Porque infelizmente o nosso corpo ele é frágil, ele é um corpo fragilizado. O próprio Cristo disse isso quando ele disse que a carne é fraca. Ele não estava me dando ali um álibi para o pecado, não. Jesus Cristo estava dizendo que esse corpo físico nosso, ele é frágil, ele é fraco, ele envelhece, ele adoece, ele tem fome, ele tem sede.
Então ele tem muitas fraquezas. Então por isso que ele diz: a carne é fraca, mas ele ao mesmo tempo diz: mas o espírito está sempre pronto. O que isso significa? Significa que eu tenho que, se o espírito está sempre pronto, então eu tenho que ir para o espírito. Ele está falando do meu espírito. A palavra lá está espírito com a letra minúscula. Ou seja, o espírito do homem está sempre pronto. Só que nós só entendemos isso quando os nossos olhos são abertos, quando as vendas são tiradas, né? Quando o véu é tirado de diante de nós, é que nós entendemos isso. Entendemos o que, pastor? Esses mistérios. Quais mistérios, pastor? O mistério de que o espírito está sempre pronto. Quando a sua venda é tirada, quando o véu é tirado de diante de você, ou seja, você não enxergava, né? Porque você vivia em trevas, e agora o véu foi tirado, e você agora vive em Cristo, que é a luz. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Então agora você começa a enxergar as coisas num outro nível. E qual nível? No nível espiritual. Então a minha cura física e a minha libertação, seja ela espiritual, seja ela de algum problema físico, psicológico, né? Ela vai vir quando eu entender que o meu espírito sempre esteve pronto. Sabendo eu que a minha carne é fraca e o meu espírito está sempre pronto, o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando que você tem que usar poderosamente a sua fé e ir diante de Deus com autoridade, não chegar diante de Deus com medo, mas chegar diante de Deus com autoridade contra este mal que está sobre a sua carne. Esse é o mistério. Lembra da parábola da viúva que insistia diante do juiz iníquo, e o juiz iníquo falava para ela: eu não vou julgar a sua causa, eu sou iníquo, eu sou bravo, os homens me respeitam, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a viúva estava lá todo santo dia batendo na porta, todo santo dia batendo na porta, e o juiz: não vou julgar, não vou julgar. E a viúva lá: vai julgar, julga minha causa, julga minha causa. O que Cristo estava nos ensinando com essa parábola? Perseverança diante de Deus e não desistir. Você não pode desistir, você tem que lutar pela sua carne, porque o teu espírito sempre esteve pronto. E agora que o teu espírito está conectado com o Espírito de Deus, Deus te deu poder em Cristo Jesus para você, através de Cristo Jesus, diante de Deus, vencer todas as mazelas que se encontram no seu corpo. Este é o mistério. Através de Cristo, Deus te deu esse poder. E eu vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, né? Pisar serpentes e escorpiões. E se algum dano, e se alguma coisa vier sobre você, não vai te provocar dano. Paulo Paulo foi mordido por uma víbora, uma serpente venenosíssima. E os homens daquela ilha não deram mais do que 24 horas para Paulo. Falei: essa noite ele morre. E aí Paulo sobrevive. E quando Paulo sobrevive, eles começam a entender que Paulo era um deus, porque Paulo sobreviveu à picada de uma cobra tão venenosa. Está entendendo os mistérios? É viver plenamente, amados, diante de Deus. Quando vivemos plenamente diante de Deus, é tremendo. Nosso corpo fica sarado, nossa vida espiritual fica tranquila, nós somos libertos. E isso vai acontecendo assim naturalmente, gradualmente, sabe? Sem você perceber, você fala assim: parei de fumar. Sem você perceber, você fala: parei de mentir. Sem você perceber, as coisas vão acontecendo, porque primeiramente você está vivendo quem? O reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. A justiça de Deus, o que é a justiça de Deus, pastor? É quando Deus olha para um homem e não vê mais culpa nele, porque a culpa dele foi tirada por Jesus, porque este homem um dia entregou verdadeiramente a vida a Cristo. Então, hoje ele vive para a justiça de Deus. Amém? Vamos orar? Pai soberano, bendito seja o teu nome. Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao Senhor por ter nos dado a vitória através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor não vai nos curar, porque o Senhor já fez isso. Aleluia. De acordo com a palavra que lemos, Deus, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 24, o Senhor já nos curou. O Senhor já levou sobre si todas as nossas chagas e sobre as tuas feridas, Pai. Ali sobre as tuas chagas, nós fomos sarados. O Senhor já levou sobre si todos os nossos problemas.
e nós ainda padecemos. Padecemos por quê? Porque não buscamos, não perseveramos em crer, em acreditar, em fazer como a viúva que bateu, que insistiu até que aquele juiz saiu e julgou a causa dela. E o Senhor está nos ensinando isso, Pai, perseverança. Nos ajude a perseverarmos, como diz a Tua palavra, diante do Senhor. Perseverarmos em oração, perseverarmos em servir ao Senhor, perseverarmos em continuar lutando contra tudo que é mal, que vem sobre o nosso corpo, porque o Senhor já nos sarou, já nos curou através de Cristo Jesus. E eu tomo posse para o meu corpo físico, eu tomo posse da saúde, eu tomo posse da paz, eu tomo posse para a minha vida, para o meu corpo físico, da alegria, da prosperidade, das bênçãos do Senhor. Eu tomo posse para a minha vida, Pai. Eu vou continuar orando, insistindo, e o mesmo eu peço em favor deste meu irmão, dessa minha irmã que ora comigo agora. Ah, Deus, faça ele entender estes mistérios, e assim que ele entender, ele começa a viver estes mistérios, viver plenamente diante do Senhor. Tenho certeza que o Senhor vai livrar ele de todas as enfermidades, de todos os vícios, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar o lar dele, vai ter paz, muita felicidade, muita prosperidade ali na casa dele. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai, porque o Senhor já fez isso. O Senhor já fez, já está pronto. Ó Deus, o que temos que fazer é perseverar crendo e buscar insistentemente, Deus, diante do Senhor, porque assim tudo vai se cumprir, porque o nosso coração vai estar quebrantado, vamos estar em humildade diante de Ti, quando buscarmos verdadeiramente ao Senhor, e assim, Deus, seremos felizes nessa terra, porque o Senhor nos deu vida, e vida em abundância. Obrigado. Eu oro por todos aqui do canal Falando com Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha compreendido a palavra de Deus. Espero que você acredite, toma posse, viva sim, viva no presente. Eu estou curado, eu estou sarado, eu estou liberto. Viva dessa forma, tá bom? Eu não tenho mais vícios, minha casa é feliz, meu lar é feliz. Por mais que o pau esteja quebrando, a folha caindo, sabe? E as coisas não estejam aparentemente da forma como você gostaria, mas é essa fé de acreditar que já aconteceu e vai acontecer no nome do Senhor Jesus, porque Deus já fez através de Cristo Jesus, mas Ele continua fazendo, tá bom? Fique com Deus, fique na paz. Nos encontraremos então em um próximo vídeo ou em uma próxima oração. Tchau, Shalom Adonai.